Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jns. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Bom, ontem nós tivemos as eleições presidenciais, o primeiro turno das eleições presidenciais, eleições essas que vão para o segundo turno. Além dessas, claro, tivemos também a eleição majoritária para senador, governador, deputado e depois deputado federal e estadual. Vamos então falar um pouquinho sobre essas eleições, não é? O ex-presidente Lula por menos de 2% de voto, não é? Em torno de 1,5% de voto que faltou para garantir a sua vitória no primeiro turno, e com isso a disputa vai apertada para o segundo turno. O Lula teve uma vantagem aí de 5% em cima do candidato que ficou em segundo lugar. A princípio podemos pensar assim, vamos traçar um perfil aí do que se apresenta aí com essas eleições, não é? Uma das coisas que não se pode negar é que o bolsonarismo, esse fenômeno chamado bolsonarismo, ou seja, os adeptos do Bolsonaro, os seguidores do Bolsonaro, os ideais extremamente conservadores, esse bolsonarismo, ele tomou corpo no Brasil. Hoje temos mais de um terço de pessoas que seguem essa linha bolsonarista, e isso se materializou de maneira muito forte na representação no Congresso Nacional. Então, isto é um fato. O bolsonarismo, que tem bases na religião, na ideia de pátria, na ideia de família. Teve um grande apoio nas igrejas evangélicas, não quer dizer que todos os evangélicos são bolsonaristas, mas um grande número, né? Tem se apresentado como bolsonarista. Podemos até dizer que o bolsonarismo tem nas igrejas evangélicas o seu ponto forte. Esse é um ponto. A outra questão do bolsonarismo é o discurso do ódio, o discurso maniqueísta, o uso da religião aliada à política para passar os seus interesses. E essa força aí, ela se apresenta, ela vai ter uma grande representação agora no Congresso Nacional. Vamos pegar assim, lembrando dos candidatos apoiados por Bolsonaro, do bolsonarismo aí, que ganharam as eleições. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Paulo Mourão, que é o atual, né, que é o vice-presidente, né, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Vai, claro, defender o Bolsonaro e tudo que ele representa. No Mato Grosso, a senadora que era ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, foi eleita senadora. Em Brasília, né, no Distrito Federal, foi eleita a Damares, que foi ministra dos Direitos Humanos, figura muito controversa e que tem um poder de oratória, um objetivo muito claro no que diz respeito às pautas conservadoras. Então, a Damares foi
eleita. No Paraná, mesmo tendo se afastado do Bolsonaro de certa forma, mas continua apoiando a sua pauta, o Sérgio Moro, o juiz parcial, foi eleito senador pelo Paraná. Foi eleito senador pelo Paraná. Então, essa representação se torna muito forte, né? No Rio de Janeiro, o Romário foi reeleito, aí vai continuar aí no Senado, no Senado Federal. Então, também mais um representante das pautas conservadoras. Aqui no UOL, apresenta um quadro aí dos eleitos pelos partidos. No caso aqui, os deputados federais. Olha só, a bancada do partido do Bolsonaro, o PL, alcançou 96 cadeiras na Câmara Federal. É muita coisa, 96 cadeiras na Câmara Federal. Só para fazer uma comparação com as eleições de 2018, quando o Bolsonaro foi pelo partido que agora eu esqueci o nome, né? O PSL, sim, o PSL, a maior bancada foi em torno de 66, ou foi 69, né? Agora o PL alcança aí 96 deputados, somente o partido do Bolsonaro. Como é que está distribuído a Câmara Federal? 96 deputados federais pelo PL, o PT fez 66 deputados, né, um número importante, e junto com a federação que formou, por exemplo, com Rede, com PCdoB, chega a 80 deputados. Né? Mas olha só, o Congresso Conservador, 96 do partido PL, União Brasil, 57 cadeiras, o PP, 46 cadeiras. Então daqui você já tem, aqui você já tem quase 200 deputados, praticamente aí, que apoiam o Bolsonaro. Aí você tem o PSD, com 40 cadeiras, aí já passa de 200, né? Praticamente 240 deputados, né? Você tem o Republicanos com 39, né? E aí você tem outros partidos como o PSDB, que só teve 10 cadeiras, né? Que enxugou bastante. Ou seja, a bancada mais forte é a bancada conservadora do partido do Bolsonaro, e a bancada que se opõe ao Bolsonaro é a do PT, que junto com os outros partidos de esquerda formam uma bancada de mais ou menos 80 deputados. Ou seja, o Congresso é o conservador, se apresenta conservador, que vai ser muito difícil lidar com esse Congresso, né? Que mesmo Lula ganhando, né, no segundo turno, vai precisar negociar bastante aí para lidar com esse Congresso, né? Então essa é a realidade que se apresenta. O que é que a gente pode dizer mais sobre essas eleições presidenciais, né? Sobre as eleições presidenciais. As pesquisas eleitorais, elas não erraram muito não, né? Elas não erraram muito não, e elas fazem tipo um diagnóstico de um momento, né? Por exemplo, se você fosse votar hoje, em quem você votaria para o presidente tal, né? As pesquisas, os principais institutos de pesquisa como o IPEC, o antigo IBOP e o Datafolha, eles apontavam que poderia se resolver tudo no primeiro turno, mas não era certeza. Por quê? O IPEC, por exemplo, chegou a cravar que Lula teria 51% de votos válidos. Isso, considerando a margem de erro, poderia ter, no caso, 49 a 51. Considerando a margem de erro para menos, 2 pontos percentuais para menos. E considerando a margem de erro para mais, Lula poderia ter 53%. Aí estaria tranquilo, né? Só que o resultado das eleições, Lula teve quase 49%, então está dentro da margem de erro para menos,
né? Ou seja, está aí 48%, na verdade, então 2 pontos percentuais para menos. O que chamou a atenção, na verdade, não foi o percentual atribuído a Lula, que a pesquisa acertou, mas o percentual que o Bolsonaro teve muito acima do que se apresentava. Por exemplo, as pesquisas apresentavam ele no máximo com 38% dos votos, mais 38% dos votos válidos, no máximo 38%. Ele teve 43%. Né? Então, a pesquisa chegou, inclusive, a indicar o seguinte, as pesquisas, que entre os indecisos, né? Então não se saberia, porque estava em torno aí de 5%, por exemplo, então não se saberia o que iria acontecer. Não se saberia o que iria acontecer. Para quem iriam esses votos? Então esses votos, inclusive, considerando também a questão, a ideia do voto útil, então grande parte dos votos do Ciro, por exemplo, praticamente todos os que votariam em Ciro e que desistiram foram para o Bolsonaro. E isso tem muito a ver com a postura que o Ciro assumiu antipetista. Ele passou mais a mão, aliviou mais para o Bolsonaro, e com seu discurso beligerante, anti-PT, ele favoreceu o Bolsonaro. Você pode até cravar o seguinte, provavelmente, praticamente 5% dos 8% que Ciro teria, por exemplo, até um mês atrás, que murchou para 3%, significa que 5% saíram do Ciro e foram para o Bolsonaro. E alguns também da Tebet foram para o Bolsonaro, talvez nem tanto, né? Então o Bolsonaro ele teve em torno de 7 a 8% de percentuais que não estavam calculados diretamente aí na pesquisa, embora indicasse que os indecisos e os que poderiam mudar o voto entre Ciro e a Tebet, então chegaria também provavelmente a esse número, tá? Porque era isso que indicava. Ou seja, então as pesquisas elas só erraram exatamente no que diz respeito ao Bolsonaro, para quem os votos iriam, né? Não se imaginaria que 5% dos votos do Ciro, né, que se perderam, iriam praticamente todos para o Bolsonaro. Então essa é a realidade, ok? As pesquisas não erraram, não se cravava em nenhum momento que Lula venceria no primeiro turno, era possivelmente, considerando os votos válidos, mas, por exemplo, para garantir a vitória de Lula no primeiro turno, os institutos teriam que apresentar, olha, Lula tem 52% de votos válidos. Por quê? Para menos ele teria 50%, então 50% mais um voto, ele ganharia no primeiro turno. Ou então, para mais, Lula teria 54%, ok? Mas não se cravou isso, não se tinha essa certeza que Lula venceria no primeiro turno. Por isso, a campanha pelo voto útil, que talvez, inclusive, tenha mais prejudicado do que ajudado, talvez, Até porque grande parte do voto útil foi para o Bolsonaro. A outra questão é o seguinte: como entender esse Brasil das urnas de 2 de outubro? Brasil que se mostra conservador, extremamente conservador, e que pende para a extrema direita, o que é um perigo, porque todo extremismo, seja direita ou de esquerda, é complicado, Mas pender para a extrema direita significa pender para o fascismo, para o nazismo, para a intolerância. Essa é a grande questão, a grande preocupação. Como entender, então, essa sociedade brasileira, esse povo brasileiro, esse eleitor brasileiro, nesse contexto? Do ponto de vista sociológico, é importante buscar entender quais os fatores históricos,
políticos, sociais, culturais, ideológicos, que se apresentam numa dada conjuntura. Em geral, numa situação de instabilidade econômica, por exemplo, do ponto de vista mundial, né, de instabilidade do capitalismo, né? Em geral, a tendência é o conservadorismo avançar. E daí está explicado no mundo, como no Brasil se vê claramente com essas eleições. A tendência das pessoas, da maioria das pessoas, é buscar a segurança, é fazer a leitura do momento, buscando o seu conforto, a sua segurança, pelo medo de alguma coisa que não lhe agrade acontecer. Então, a instabilidade econômica, por exemplo, as situações de guerras, do ponto de vista mundial. Então, a tendência é esse conservadorismo se, vamos dizer, alavancar. E você vai ter, na verdade, aí um líder que surge dessas massas, que, de certa forma, ilusoriamente, né, as pessoas imaginam que ele pode salvar a situação, a pátria, a situação de desconforto e insegurança. Isso aconteceu na época do nazismo na Alemanha, nos anos 20 aos anos 30, né, no fascismo na Itália também dos anos 20 aos anos 30. Se você observar na história mundial, você vai encontrar isso aí. Portanto, não adianta se jogar culpa, o errado é isso, o errado são os evangélicos, o errado são essas pessoas. Não adianta jogar, como diz assim, pedra na geneira. Não adianta, é preciso entender o contexto, a conjuntura econômica, política, social que avança, né? que exige uma resposta, pelo menos no momento, até uma resposta baseada em coisas ilusórias, mas é isso que acontece. Então, no Brasil, nós temos, nesse momento, a polarização da extrema esquerda com a esquerda, né? Infelizmente, os jornais, as mídias tradicionais têm colocado erroneamente, né, aquela ideia que Lula é igual ao Bolsonaro, considerando o extremismo, polarização. E não é exatamente isso. Isso foi a narrativa que se criou. Primeiro, porque, por exemplo, o PT não é extremista de direita. De maneira alguma não é extremista de direita, e muito bem de direita, e não é extremista de esquerda. O PT tem sempre atuado do ponto de vista do diálogo, da democracia, né? Claro que se opondo às pautas neoliberais, às pautas privatizantes, né? Essa é a questão. Mas jamais foi extremista, jamais você pode dizer que o PT é um extremista de esquerda, e aí é por isso que se coloca o medo nas pessoas, não é? Nos incautos, né? Infelizmente naqueles que não têm a leitura crítica da realidade como se apresenta. E aí as fake news que pensam. Agora, o extremismo de direita, que coloca o outro como o grande inimigo da nação, aquele que deve ser extirpado, aí sim, isso é fascismo, isso é perigoso. O extremismo, de fato, hoje se apresenta com praticamente a consolidação do bolsonarismo, que já tem em torno de, digamos assim, de 30% a 40% da população. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Ok? Sobre o segundo turno, né? Lula ganhou as eleições em relação ao outro candidato, né? Mas não ganhou no primeiro turno. Não conseguiu 50% de voto, mais um pelo menos, ou mais de 50% dos votos. Ele saiu à frente, com 5% a mais, né? Com 48%, enquanto o Bolsonaro com 3%. O que significa? Que a disputa para o segundo turno vai ser bastante acirrada. Lula tem uma vantagem, né, de, digamos assim, 5 milhões, 6 milhões de votos, na verdade, 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro.
E o que é que acontece também? Com mais de 48% dos votos válidos, né, o Lula teve, ele chegou exatamente, passou do seu patamar, do seu limite aí, numa eleição de primeiro turno. Então ele sai na frente, né, na frente do Bolsonaro no primeiro turno, né, não chegou a vencer as eleições, mas digamos, do ponto de vista de estar na frente, venceu em relação ao Bolsonaro. Né? Mas não venceu as eleições porque não atingiu mais de 50% dos votos válidos. Então a disputa vai acirrada para o segundo turno. Nós temos no momento essa realidade da polarização do extremismo de direita pelo lado do Bolsonaro, né? Ou seja, você tem 45% dos votos aí, e você tem a esquerda aí com 48%. Eu não chamo extremismo de esquerda porque jamais o PT é extremista de esquerda. O PT respeita a democracia, coisa que o Bolsonaro não respeita. Isso precisa ficar muito claro, ok? Então a disputa vai acirrada. O Bolsonaro, de certa forma, o que é que acontece? A princípio, você pode dizer assim que essa quantidade de votos que o Bolsonaro teve além do que se esperava, de certa forma, põe um medo, né? Assusta, diz, olha, ele pode ganhar as eleições. Não é tão fácil assim, e dificilmente um candidato que ficou atrás no segundo turno, né, no primeiro turno, consegue vencer um segundo turno. Então, os votos do Bolsonaro praticamente, né, ficaram todos agora nesse primeiro turno. Mas claro que se considerar os eleitores de direita, da Simone Tebet, os eleitores da direita ainda desse restante do Ciro, aí você vai dizer, olha, então o Bolsonaro pode chegar a 50%, coisa desse tipo aí, né? Então, o que acontece, na verdade, é que a briga vai ser acirrada, porque Lula tem, digamos assim, vai brigar por pelo menos 2 a 3% a mais, né, do que ele teve agora, e o Bolsonaro vai brigar para mais de 5% do que ele teve a mais. Então, praticamente, você vê assim, quem tinha que votar em Lula, por exemplo, quase 49%, votou, mas ainda cabe mais dos que votaram, por exemplo, em Tebet, em Ciro ainda, os que ficaram, né? Daí você já tem em torno de 8%, e aí também nos outros candidatos também, e que não votariam em Bolsonaro. O índice de rejeição do Bolsonaro ainda é muito alto, né? E por isso que a disputa está acirrada. A disputa está bastante acirrada, com Lula com uma leve vantagem. Nós temos praticamente 30 dias para as eleições do segundo turno, então resta saber como Lula vai costurar, o PT aí, Lula vai costurar as alianças para garantir a vitória no segundo turno. E da mesma forma você tem o Bolsonaro que vai se virar para isso. E ele já está fazendo, você vê aqui, a gente já vê aqui, ó, o Bolsonaro, ele antecipa pagamentos de benefício para antes do segundo turno, ou seja, uma medida extremamente eleitoreira aí, para poder ter votos aí dos pobres, né? A pauta conservadora, ela continua em alta, principalmente por parte do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? E a pauta a favor dos pobres, né, contra a pobreza, né? A pauta de uma economia melhor para garantir melhores condições de vida para os trabalhadores, pelo lado do Lula e do PT. Então, essa é a situação que se apresenta, essa realidade das eleições que aconteceram agora no primeiro turno. Então, para concluir esse vídeo, nós temos a dificuldade, por exemplo, com essa pauta conservadora, com esses eleitos conservadores, que você tem um Congresso extremamente conservador, você saiu de um Congresso de direita para um Congresso de extrema direita. O Senado, por exemplo, é dominado pelos representantes do bolsonarismo. E aí, essa é a questão preocupante, né? Lula ganhando no segundo turno,
vai inclusive precisar dialogar bastante, né, ter jogo de cintura, mas é possível sim, claro, para saber lidar com esse Congresso e para garantir inclusive a democracia e melhores condições de vida para todos os brasileiros. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative também o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades aqui de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Faça o seu comentário, que é muito importante. Divulgue os nossos vídeos, o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo.